Obrigado. Vou falar em pé, mania. Eu que agradeço o convite de ter essa oportunidade de vir aqui ao Paraná, voltar ao Paraná. Faz tempo que eu não volto aqui ao Paraná. Estou lá em Brasília já há quase 3 anos. Doutor Sérgio já apontou, eu estou juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Cheguei na gestão do ministro Gilmar Mendes, fui requisitado na gestão do ministro Gilmar Mendes e agora continuo na gestão do ministro Aires, depois de passar para a gestão do ministro César Peluso. O trabalho que a gente tem feito lá, eu e Dr. Marivaldo Dantas, que é um juiz de direito do estado do Rio Grande do Norte, de auxiliar a Comissão de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do Conselho Nacional de Justiça, especificamente com o objetivo de melhorar a infraestrutura do Poder Judiciário em termos de informatização. Então, o tema a respeito do qual eu vou tratar é a questão da racionalização da informatização do processo judicial. Obrigado. E por que esse tema? Porque depois de 2001, quando veio a lei que criou os juizados especiais federais, o que nós tivemos no Brasil foi, na prática, uma espécie de corrida. Tá? Originalmente, a gente tinha autorização somente para os juizados especiais federais tratarem de processo eletrônico, até 2006, essa era a nossa realidade. E em 2001, já em 2001, começou uma corrida dos tribunais federais, à época, para criar sistemas processuais eletrônicos, para tratar com o processo eletrônico. E cada tribunal começou a correr, fazer o seu próprio sistema, cada um fez, empresas privadas começaram a preparar terreno para o que iria vir, principalmente para os tribunais de justiça. E quando chegou 2006, com a lei que alterou o Código de Processo Civil e tratou especificamente do processo eletrônico, essa corrida se intensificou. E nós temos no Brasil 91 órgãos autônomos do Poder Judiciário. Somos 5 tribunais regionais federais, 27 TJs, 24 TRTs, 27 TRS, mais os tribunais superiores, mais o Supremo Tribunal Federal. Então, são 91 órgãos que poderiam potencialmente criar um sistema próprio de processo eletrônico. E quase todos o fizeram. Então, esse é o nosso roteiro. Primeiro eu vou falar um pouco dos desafios, depois o que é que a gente tem feito lá no Conselho, um pouco do PJE e o que é que a gente espera trazer com o PJE, que é o Sistema de Processo Eletrônico. Bem, quais são os nossos desafios? O primeiro grande desafio que a gente teve e que estamos paulatinamente chegando a um ponto comum é a diversidade semântica. De quantas maneiras você pode dizer que uma sentença foi procedente? Olha, a criatividade humana não tem limite. E a do judiciário segue. Então, a gente tinha em cada um dos tribunais da federação, eu não estou falando só dos federais, estaduais, do trabalho, cada um deles tinha um nome para sentença de procedência. Tinha um nome para uma sentença em procedência. Tinha um nome para uma sentença parcial procedência. Então, a gente tinha uma diversidade semântica muito grande. E eu estou falando só de um ponto da sentença. Eu não estou falando do conceito, por exemplo, de remessa. O que é remessa? Tem lugar em que remessa era pegar um processo em um lugar, jogar em outro lugar. Em outros lugares, remessa só acontecia quando era para órgão externo. E sempre com o mesmo nome, remessa. Então, a gente tem uma diversidade semântica muito grande que tornava e ainda torna o judiciário uma grande torre de Babel. A gente não consegue saber muita coisa porque a gente tem uma diversidade semântica muito grande. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça consegue, por conta da emenda constitucional, editar um material anual chamado Justiça em Números. Não sei se o senhor já tiver contato com ele. E esse Justiça em Números, na realidade, é uma grande coleta de informações do Poder Judiciário, que tem
tenho certeza, em percentual cada vez menor, é falho. E é falho por conta da diversidade semântica. Hoje nós dizemos lá no Conselho exatamente o que nós precisamos. Precisamos saber quantos processos novos foram ajuizados no ano de 2011. Aí vocês dizem, isso é fácil, é só contar a quantidade de processos. Tá bom. Aí vai vir gente e vai dizer, não, peraí, mas impugnação ao valor da causa é um processo novo? Embargos à execução é um processo novo? Ou é para a gente contar como o primeiro? Então a gente tem um conceito de processo novo que a gente tem que deixar bem claro do que se trata, porque senão a gente esbarra nessa diversidade para poder fazer um acompanhamento adequado. Outro grande problema que a gente tem, e no processo eletrônico isso é muito intenso, é a diversidade do nosso público. Aqui tem uma representação muito fraca em relação ao partes, porque se eu deixasse a proporção correta entre partes, servidores, advogados e juízes, a gente não ia ver nem os servidores, nem os advogados, nem os juízes. Porque ano passado nós tivemos 25 milhões de processos novos. Então a gente tem uma quantidade gigantesca de partes. Servidores são pouco mais de 300 mil. Advogados atuantes, 230, 240 mil. Juízes, 16 mil juízes. Só que aí a escala de poder é inversa à quantidade. Então, o estrago que um juiz pode fazer quando você entrega um sistema processual para ele, um sistema de processo eletrônico, é muito maior do que o estrago que uma parte pode fazer. Então, a gente tem que tomar um cuidado também em relação a essa proporção. Mas não pode esquecer que a gente tem partes, tem servidores, tem advogados e tem juízes para atender em um sistema de processo eletrônico. O terceiro grande desafio é o problema da vaidade. Eu acho que faz parte da natureza humana a gente achar que o que a gente faz é a melhor coisa que existe. Então a gente sempre acha que se eu fiz isso aqui é a melhor coisa. E eu não vou abrir para ninguém. E é isso que acontece com os tribunais. O tribunal faz o seu sistema e diz, não, esse meu sistema é a melhor coisa que existe, o que você fez não presta. E daí ele quer se fechar do resto do mundo. Só que isso não funciona no processo eletrônico. Isso funciona muito bem para aplicações de back-office. Aquela aplicação que está voltada para dentro da tua instituição. E o processo eletrônico, ontologicamente, ele é voltado para todos que participam do processo. Juízes, servidores, advogados e partes. E a gente tem que expor isso para todos. Então, esse problema da falta de vontade de ceder é um desafio muito grande que a gente enfrenta politicamente no CNJ. Por quê? Porque os tribunais esgrimam sua autonomia como o grande motivo para recusar ou não utilizar uma unificação, a ideia de unificação, que não é uma só unificação, não é uma unificação do sistema. Na verdade, é uma unificação muito mais ampla. É uma unificação de semântica, uma unificação de visão, é uma unificação de instituição que é muito maior do que isso. Então, há uma resistência muito grande e essa resistência muito fundada nessa característica humana de achar que o que é seu é melhor e não conseguir enxergar fora de casa. E isso gera um problema muito grande que esse é o heliocentrismo, tá? É um gráfico aliás, do geocentrismo. Gera um isolamento tecnológico. E o isolamento tecnológico, ele nos traz um problema porque ele nos impede de compartilhar. Ele nos impede de fazer com que as soluções de um ponto possam ser trasladadas para outro ponto. E do ponto de vista republicano, isso isso gera um problema muito sério pelo dispêndio de recursos. Nós gastamos dinheiro, gastamos tempo, gastamos servidores, quadro de pessoal por conta desse isolamento. O CNJ, por exemplo, em 2010, ofereceu treinamento para
todos os servidores de tecnologia da informação do Poder Judiciário. Todos. Qual era a tecnologia? A gente tem que escolher. A gente fez um levantamento antes, para saber qual era a tecnologia. Deu mais de uma centena de tecnologias concorrentes entre si. Como é que você mantém um quadro pessoal profissionalizado com mais de uma centena de tecnologias? Você não mantém. Impossível. Você não consegue. E a gente tem o problema do usuário externo, que esse fica aprisionado. Aprisionado porque ele fica sujeito à vontade de cada uma das instituições. Você, advogado, quer trabalhar comigo, você vai ter que usar a minha interface. Você vai ter que usar o que eu acho que você deve fazer. Você vai ter que usar os limites que eu estou impondo para você. E isso gera primeiro, uma antipatia, que é natural, mas gera um problema muito maior que eu tentei expor aqui. Eu peguei só dados daqui do Sul, eu peguei só 4. Um advogado aqui no Paraná pode ter que interagir com o STF, com a Seção Judiciária do Paraná, com o STJ, com o TRT, com a Justiça Estadual. Então, um advogado que trabalha na fronteira entre São Paulo e o Paraná, esse indivíduo vai ficar louco. Ele vai ter que aprender 8 sistemas, 10 sistemas, para poder compreender o que é para poder efetivar o seu trabalho. E a gente tem um problema muito sério, que é a multiplicação dos custos. Como eu falei, são 91 órgãos. 91 órgãos gastando. Para os senhores terem uma ideia, os tribunais de justiça que compraram uma solução paga, cuja propriedade intelectual por alguns é questionada, os tribunais que fizeram esse tipo de compra gastaram aproximadamente 420 milhões de reais para comprar soluções tecnológicas de processo eletrônico. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, e qual é o status quo? Primeiro, ou a gente tem sisteminhas. Eu tenho um sisteminha que resolve tal coisa. Ótimo. O sisteminha não vai resolver quase nada. Vai resolver o teu problema pontual e não vai trazer nenhum benefício. Ou muito pouco benefício. Sistemas privados que têm um risco muito grande, que é o último ponto que eu vou falar, ou isolados. Eu sou alguém fechado, eu não consigo falar com ninguém. A gente tem vários tribunais com várias iniciativas diferentes, gastando dinheiro, gastando recursos. A gente tem uma ameaça muito grande à continuidade de atividades. Nós temos um Tribunal de Justiça que fez uma aquisição de sistema privado de um dos grandes fornecedores mundiais de tecnologia da informação, talvez o maior. Esse sistema foi preparado, instalado, utilizado, um ano depois teve a licitação para manutenção, outra empresa ganhou, um mês depois da troca de poder, o sistema parou. O tribunal ficou sem funcionar. Durante 4 meses, que foi o tempo que eles começaram a aprender a usar, a manter o sistema. E tudo isso gera um prejuízo muito grande para o jurisdicionado. E o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente vê como solução para o judiciário? Primeiro, a estabilização semântica. Dizer o que é o que. Tá? Segundo, uma negociação política para amainar aquelas questões de vaidade institucional. Treinamento. Tem que haver uma intensa campanha de treinamento. Sistema bom é um sistema que você sabe usar. Se você não sabe usar, você pode ter um Apple. Você vai odiar. Meu sogro, se entregar um Apple para ele vai querer chutar e jogar na janela. Ele não sabe usar. A gente tem que ter uma profissionalização dos nossos quadros. E essa profissionalização é algo estratégico. Até pouco tempo atrás, o nosso poder, a guarda do processo judicial ficava na direção de secretaria, no escrivão. Ele era o responsável. Aliás, no Código de Processo Civil ainda está assim. No processo eletrônico isso não acontece mais. O processo não está lá com o diretor de secretaria sob a guarda dele. Está lá sob a guarda da TI. Então, o que era algo que era meio, deixou de ser meio. É o fim. Então, embora a gente tenha equipes meio
de TI nos tribunais, a área fim virou uma parte do pessoal de TI. Enquanto está num tribunal só, está ótimo. No órgão só, na primeira instância, por exemplo. Você olha lá, não, eu estou sabendo o que está acontecendo, chegou em tal ponto, ótimo, estou sabendo o que está acontecendo. Não, mas teve um recurso para o tribunal. Aí você fica louco, você não sabe mais o que está acontecendo. Você perde a noção de quem está à frente do quê. Aí você tem que ver os autos para poder saber. E o advogado sofre isso muito, porque na internet ele não consegue ter uma noção precisa do que está acontecendo, muito por falta dessa estabilização. A gente tem que buscar mais informações de outros órgãos para melhorar os nossos sistemas. A gente tem que melhorar a percepção externa do judiciário, tem que melhorar a interface que o advogado, o procurador, o membro do Ministério Público tem, e também temos que ter uma revisão cultural. E essa revisão cultural, tanto interna quanto externamente, é essencial. Porque, por exemplo, aquela ideia de isso no PJE já está bem, toda vez que eu falo, eu digo, olha, não vai acontecer. Certidão de juntada de autos. Certidão de juntada de petição. Para quê? Para que eu tenho que ter esse documento dentro dos autos? O sistema já está me registrando isso, já está me dando uma certeza muito maior do que a certeza que eu teria se alguém dissesse que isso tinha acontecido. Então, algumas coisas a gente tem que superar. O que a CNJ fez? Desde 2006, o CNJ tem feito. Primeiro, a estabilização semântica. A gente tem as tabelas unificadas nacionais, classes, assuntos, movimentos e complementos de movimentos, para dizer o que é sentença, o que é processo novo, o que é classe judicial, quais são as classes. Não existe mais ação de cobrança. Ação não é de cobrança, é um procedimento ordinário cujo assunto é cobrança. Tá? Então, algumas coisas a gente já conseguiu chegar nisso. Alguns tribunais ainda estão um pouco atrasados nesse ponto, mas a gente já está bem adiantado em relação às tabelas unificadas. Em relação ao público externo, a gente já tem um modelo nacional de interoperabilidade, que estamos cada vez mais evoluindo para permitir que aquela interface lá entre o judiciário e o advogado, o judiciário e as procuradorias públicas, o judiciário e o Ministério Público, possa ser feita entre computadores. Entre o computador do MPF com o computador do Poder Judiciário. E daí, lá no MPF, o Procurador da República vai trabalhar dentro do seu próprio sistema. Ele não tem que entrar dentro do sistema do Judiciário. Ele simplesmente trabalha no ambiente dele e o sistema dele se preocupa em entregar, em receber intimações e transferir processos, enviar para cima o processo, enviar para baixo o processo, tudo isso numa linguagem tecnicamente idêntica para todos. Esse modelo, inclusive, há um paralelo dele nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ele tem um modelo somente para informações criminais, e na Europa eles estão estão num processo de aperfeiçoamento do modelo de informações cíveis. Tá? Então, esse modelo é um dos grandes passos para permitir uma interface melhor com o público externo. Há uma interação externa muito grande. A gente já tem contato com a ordem, com os correios. Então, estamos cada vez mais melhorando essas interações. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido agora no PJE, para explicar mais ou menos o que é o PJE. PJE é um sistema que nasceu na Justiça Federal. A partir da experiência dos 5 tribunais, eles foram reunidos para fazer um só sistema, porque estavam os 5 fazendo 5 sistemas diferentes, então foi reunido para fazer um só sistema. E, por questões políticas, o projeto parou e o CNJ retomou esse projeto em 2010. E o objetivo dele é criar um sistema que possa ser instalado e utilizado por qualquer segmento do Poder Judiciário. Hoje nós já temos o PJE instalado na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal e na Justiça dos Estados. Na Justiça dos Estados, PJ Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, está para ser instalado agora no Rio Grande do Sul, Minas, Espírito Santo, Amazonas, Distrito Federal e Territórios. Na Federal, nós temos instalado na 5ª região, está em piloto na 3ª região e na 2ª região está para ser instalado.
Na Justiça do Trabalho, nós já temos instalado em Santa Catarina, Ceará, Distrito Federal e Territórios, São Paulo e, estou esquecendo, Mato Grosso. E essa instalação está sendo agilizada. Agora, instalaram na Bahia essa semana e até o final do ano, 10% de todas as varas da Justiça do Trabalho já estarão dentro do PJE, usando o PJE. E quais são as metas do PJE? Primeiro, interoperar. Tratar com interoperabilidade. Trocar informações com outros órgãos o tempo inteiro. Na autuação do PJE, você coloca o CPF da parte autora. O sistema vai lá na Receita Federal, pega o dados da parte autora e traz para você. Você não tem que preencher. Você só coloca o CPF, a informação já vem. A mesma coisa com a ordem. Você coloca o CPF do advogado, vai na ordem, pega, se é advogado, você está suspenso, você não está, mas você pode continuar se estiver suspenso, não tem problema. Tá? Embora a ordem tenha querido fazer o contrário. Segundo ponto, manter conhecimento estratégico no judiciário. Como eu falei, a relação do poder mudou. O diretor de secretaria não é mais quem guarda o processo, quem guarda o processo é a TI. Na hora que você entrega essa TI para um terceiro, fora do quadro do Estado, na realidade você está dizendo, olha, guarda meu processo judicial aí. O problema é teu. Se perder, de quem é a responsabilidade? É deles? Não, é nossa, é do Estado. Então, pelo menos alguma coisa a gente tem que ter, e eu creio que é o conhecimento estratégico. Não há nisso uma xenofobia, por assim dizer, em relação à iniciativa privada. A gente quer que terceiros participem, a gente contrata terceiros para nos ajudar a desenvolver, mas eu falava agora há pouco com o Sérgio, se a empresa uma das empresas que está servindo de fábrica para o PJE falisse hoje, eu não ia perder 2 segundos do meu sono. Porque eu tenho certeza que as equipes do CNJ, do CSJT, da Justiça dos Estados, têm condições de manter esse sistema tranquilamente. Então, esse é um dos grandes objetivos para evitar aquele problema que houve lá no Tribunal de Justiça, cujo nome eu não falei, cujo estado eu não falei. Reduzir custos operacionais. A gente não tem que gastar 90 vezes a mesma coisa para fazer ter o mesmo produto. A gente faz uma vez só. Nivelar os tribunais quanto ao uso de tecnologia da informação. Esse é um ponto muito problemático que a gente tem. A gente pode entregar um sistema bom, mas a gente também tem que preparar a infraestrutura. Se os senhores tentarem entrar no Tribunal de Justiça de Roraima, agora, vocês vão experimentar algo em torno de 30 segundos para baixar a página principal deles. Tá? Porque o link para lá não é bom para a gente. Tá? E isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Inclusive, em relação a, por exemplo, o tamanho dos arquivos. Muita gente reclama, eu não consigo mandar arquivos grandes para o sistema. Provavelmente aqui deve ter esse tipo de reclamação. O arquivo tem uma limitação de tamanho. Tem. A gente tem que ter essa limitação de tamanho. Não é porque o judiciário não quer guardar informação, a gente tem que ter, pensar na parte contrária. Porque o cara que está lá no Amapá, se tiver que baixar um documento de 20 mega com conexão de escada, ele não vai conseguir baixar esse documento. Ele vai começar a baixar, a coisa vai interromper porque a linha caiu, e daí ele não vai conseguir ver e nem exercer sua defesa. Então ele vai ter que ir num lugar que tem uma conexão capaz de fazer isso. Então a gente também tem que pensar nesse tipo de coisa. E facilitar o acesso pela aproximação da impressão externa. Então, vamos deixar uma cara só, vamos tentar fazer com que a experiência do advogado seja mais próxima entre os tribunais, não aquela coisa que muda toda vez. Eu, por exemplo, para preparar essa apresentação, entrei em um tribunal e passei mais de 10 minutos procurando para descobrir onde é que eu conseguiria entrar com a petição inicial, se eu fosse entrar com a petição inicial. Eu não sou um usuário, assim, pouco experiente. Assim, eu posso me considerar um usuário experiente de internet que consigo normalmente chegar no lugar certo rápido. Mais de 10 minutos de um tribunal, para chegar no lugar em que eu iria peticionar. Então a gente tem que melhorar isso aí. E quais são os efeitos do uso do PJE? Isso já é com a experiência o que aconteceu. Está meio ruim de ler aí, eu vou ler para vocês.
Primeiro, revisar rotinas de funcionamento. Olha, gente, o PJE, ele tem uma ferramenta, um motor, que a gente chama de motor de BPM, de fluxo de negócio, por baixo dele, dentro dele. Então, o tribunal pode manipular como o processo vai tramitar de acordo com a classe processual. Então, ele diz, o habeas corpus, ele vai cair direto na mesa do juiz. Esse outro, não, vai cair numa triagem para... Essa outra classe vai cair numa triagem para ter certeza que o advogado não errou na autuação. Se tiver pedido de liminar, também vai cair lá na mesa do juiz direto. Então, você pode manipular isso, o tribunal pode manipular isso, sem precisar reescrever o sistema. É uma configuração de sistema. E quando a gente vai implantar os fluxos dos tribunais, a gente vê o quanto a coisa muda. Porque ele chega com um fluxo deste tamanho e volta com um fluxo deste tamanho. Porque ele vê que muitos passos que ele tinha são desnecessários. Eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais fazer aquilo. Então, a equipe que nos ajuda lá fazendo os fluxos, quando chega um tribunal, trouxe meus fluxos, aí ele vem com a folha do tamanho daquele quadro ali, com os fluxos, aí eles olham assim, eu quero ver, vai voltar com a 4. E volta com a 4, porque as rotinas mudam muito. Há uma necessidade de revisão das estruturas internas. O trabalho, muita gente fala, não, o processo eletrônico vai reduzir o tamanho das varas, vai reduzir o custo do judiciário. Não achem que a quantidade de servidores vai ser diminuída. Não vai. Provavelmente vai aumentar até a necessidade. Porque, na realidade, o que a gente tem é um deslocamento da carga de trabalho da secretaria para o gabinete do magistrado. O paralelo que eu faço é com a rotatória. Vocês chamam rotatória aqui de rotatória, né? Rótula? Rótula, tá. É porque em cada lugar do país tem um nome. Lá na Paraíba, que eu sou natural da Paraíba, é girador. Aqui é rótula, lá em Brasília é rotatória, lá em Minas ou em Goiás é queijinho. Então, em cada lugar tem um nome diferente. Então, imaginem que o gabinete do juiz é a rótula, tá? O que acontece no processo em papel é que vai chegando, tem lá 5 entradas de vias naquela rótula. Entra um carro a cada 20 segundos. E a rótula dá conta. A rótula vai chegando o carro e vai indo embora. O problema é que no processo eletrônico, não entra mais um a cada 20 segundos. Entra um a cada 2 segundos, a cada 1 segundo. E aquilo ali entra em vários lugares ao mesmo tempo, na mesma rótula, que é o magistrado para tomar a decisão. E engarrafa. Então, ou você aumenta a rótula, botando mais saída, ou a coisa vai engarrafar mesmo. Então, desloca-se os servidores da secretaria para o gabinete e tem que preparar esses servidores, porque tem muita gente acostumada a juntar clips, tal, esse tipo de coisa, que não vai mais acontecer. Isso aí o computador é que vai fazer. Bem, a gente tem que também mudar o modo como se interage com os autos. E isso aí o PJE já está fazendo. Hoje aqui na 4ª região, a gente usa um sistema que é muito baseado em clicar e você abre o documento, depois de 10 minutos você está com 80 documentos abertos na tela e não sabe mais para onde você tem vontade de se jogar do prédio. Porque não consegue mais ver o processo. Aí clica lá naquele geral, o documentão, o PDFão que a gente chama, para poder resolver o problema. No PJE a gente está querendo mudar isso profundamente, passar a usar, de fato, o que a ferramenta tecnológica nos dá. Eu quero saber do que aconteceu na batida. Então eu coloco lá batida e ficam só os documentos que tratam de batida. Aí eu resolvo minha vida. Eu tenho 10 documentos para avaliar. Não, eu quero saber no crime o transporte dos 50 quilos de cocaína. 50 quilos de cocaína. Só os documentos que tem 50 quilos de cocaína. Então, isso daí é algo que vai mudar a forma como a gente interage com os autos. Mudar mesmo. Porque hoje a gente está acostumado a pegar, abrir os autos, passar, botar papelzinho para marcar e depois voltar a pegar o papelzinho. Ali não, a gente vai começar a ver o processo de uma forma muito melhor e trabalhar com o que a tecnologia pode nos oferecer. E a gente também vai mudar o modo como se cumprem as decisões. Por quê? Porque com a tecnologia da informação a gente vai conseguir automatizar muita coisa. Eu preciso bloquear recurso de alguém. O juiz não precisa entrar na tela do Bacen para fazer o bloqueio, mandar o bloqueio e ver 2 dias depois. A aplicação vai fazer isso por você.
Então, ele clica lá, que é para bloquear o valor, e cai lá o bloqueio. Então, as coisas vão mudar muito de figura com isso. Bem, quais são os grandes benefícios? Já estou indo para o final. Primeiro, concentrar mais informações. A gente já tem um mecanismo de replicação de informações que a gente vai poder melhorar a forma como as pessoas têm acesso aos dados do processo. Melhor identificar os autos, melhor tratar os autos, essa visão que vai mudar, tá? Vai mudar mesmo a forma como a gente interage com os autos. Isso aí vai ter um efeito muito bom e grande com o PJE. Melhorar a identificação do que acontece com os autos, aquela história da semântica é muito importante. O processo estava aqui, teve um agravo, enquanto estava sendo julgado o agravo, o juiz já deu a sentença. E agora, o que é que acontece? Não, peraí, a decisão já saiu aqui, lá já foi informado, já está extinto o agravo. Tá. Não chegou ainda a informação lá, julgaram. E agora, qual é a decisão que vale? Então, esse tipo de coisa vai começar a ficar menos impactante. E a liberdade de escolha como modelo nacional de interoperabilidade. Hoje nós estamos tratando, o Sérgio talvez não saiba, mas a gente está tratando com o pessoal do MPF, com o Único, que é o sistema da... Coitado de vocês. A gente está tratando com o pessoal do Único, o pessoal do EPOL, da Polícia Federal, o pessoal da AGU. Então, a gente está lidando com vários atores para que eles possam interagir diretamente com o sistema, sem que a gente interfira nisso, porque é uma grande preocupação e é um grande desafio em relação a isso. E para a República, o que é importante? Racionalidade nos gastos públicos, uma mudança de estratégia mesmo, uma mudança de visão estratégica sobre o papel que a gente tem em relação ao processo judicial para manter o conhecimento dentro do judiciário, melhorar muito como o dado chega ao público. Isso talvez você já tenha tido essa experiência. Quem já atuou em algum processo famoso, por assim dizer, sabe que a imprensa lê uma coisa nos autos e divulga uma coisa absolutamente diferente. Porque ela não entende. Ela não entende. E ela não entende porque a gente não se faz entender. Então, isso daí é uma das formas de a gente tentar alinhar as coisas para que a informação chegue melhor. E disseminação do conhecimento. Nesse ponto aí, já é a última coisa que eu vou falar, daí eu encerro. A disseminação do conhecimento, aquela ideia de o que eu faço é o melhor, está muito associado também com o eu sou especial. Todo mundo é especial. Mas assim, eu sou especial porque eu sou diferente, absolutamente diferente de tudo. Porque cada tribunal acha que minutar e revisar uma minuta, no tribunal dele é diferente. Entendeu? Cada um acha que isso é diferente no tribunal dele. Mas sempre é a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa. Está lá no Código de Processo Civil. Se não fosse a mesma coisa, não estaria no código. Não estaria codificado. Mas todo mundo acha que é diferente. E quando a gente coloca todo mundo para conversar assim, é bonito de ver. Coloca o pessoal da Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal, aí cada um chega com aquele seu jeito e tal, não porque o reclamante, o outro não, porque na Justiça Estadual tem muito pobre, não sei o quê, o pessoal da Federal, não, porque nós temos causas muito graves, isso, aquilo, bababá, e daí começa a conversar, dali a pouco os três chegam à conclusão que estão fazendo a mesma coisa. E isso é muito legal de se ver, porque o conhecimento, ele se dissemina. Então, algumas realidades que a gente acha que são locais, a gente vê que elas são transportáveis para outro lugar e que elas vão trazer um benefício muito grande em outro lugar. Então, isso é muito rico de se ver, é muito interessante que como é que eu posso dizer, a sinergia que essa união tem trazido para o projeto. Então, uma coisa que eu não falei, antes de colocar meu obrigado aí, é que essa busca pelo processo judicial eletrônico melhor, um processo judicial eletrônico efetivo, ela também esbarra em algumas questões jurídicas que são problemáticas, que são, pelo menos, que despertam paixões. A lei de 2006,
11.419, ela trata, por exemplo, daquele prazo de 10 dias, que alguns entendem que tem que suspender, outros entendem que não, trata da intimação eletrônica por diário, e como é que vai fazer essa contagem. Tem tribunal que não vai fazer a contagem dos 10 dias, vai publicar tudo no diário e querer resolver por aí. Todos esses pontos a gente tem que equacionar e tem que equacionar de uma forma um pouco mais uniforme no Brasil. Porque se a gente equaciona aqui na 4ª região de um jeito e no Tribunal de Justiça do Paraná equacionam de outro jeito, a gente vai ter um problema. Como é que o advogado vai tratar disso? Toda vez que alguém coloca uma questão dessas para mim, como é que eu vou contar o prazo, isso aqui? Não, conto assim. Eu conto assim na minha vara. Eu olho para a pessoa e diz, cara, se põe na situação do advogado, ele tem que pensar, ele tem que saber quando é que tu achas que transitou em julgado para ele poder contar os 2 anos. Se ele não sabe isso, ele não consegue nem contar os 2 anos. Então, se põe do outro lado. Então, às vezes a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, e essa é uma das questões que eu creio que a gente tem que enfrentar e que a academia pode ajudar bastante, evidentemente, sem ficar só com o olho no advogado, tá? Porque o processo eletrônico veio para agilizar, não veio para atrasar, tá certo? Então, agradeço a atenção dos senhores, sei que foi um tema um pouco mais de gestão, menos de processo, mas eu acho que o recado é basicamente de que o CNJ tem trabalhado e está buscando uma uniformização, principalmente para que os demais, para que o processo eletrônico, a informática não seja a grande barreira. Entendeu? Porque, e isso é algo que eu vou colocar aqui e que eu repito o tempo inteiro para todo mundo lá no conselho. Na hora que a TI começa a aparecer, é porque ela não está funcionando bem. TI tem que sumir. Então, se o processo eletrônico está tendo muito, está aparecendo muito o processo, eu não estou falando as questões processuais, mas o processo eletrônico está aparecendo muito, então nós temos um problema. Ele não pode aparecer. Certo? Muito obrigado. Boa noite.